Muito boa tarde, amados irmãos e amigos presentes aqui em Xilitla, São Luís Potosí. É para mim uma bênção grande estar com vocês para compartilhar uns momentos de companheirismo ao redor da Palavra de Deus sob o tema o chamado dos escolhidos de Deus, para o qual quero ler em São Mateus capítulo 24, versículos 30 ao 31, as palavras de Jesus que diz: Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande voz de trombeta, os quais ajuntarão seus escolhidos, desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Que Deus abençoe nossas almas com sua palavra e nos permita entendê-la. Podem sentar, queiram ter a bondade. Para poder compreender o chamado dos escolhidos de Deus, necessitamos compreender quem são os escolhidos de Deus. Na Escritura, vimos que o próprio Jesus fala dos escolhidos de Deus. E São Paulo, por exemplo, temos o capítulo 8, onde São Paulo fala dos escolhidos de Deus, em Romanos capítulo 8, versículos 28 em diante, onde diz: Sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. Aos que chamou, a estes também justificou. Aos que justificou, a estes também glorificou. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós. Antes o entregou por todos nós. Como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo que morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à destra de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Somos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas, em todas estas coisas, somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Pois estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Agora, vejam vocês como o apóstolo diz, pelo qual estou seguro que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem o presente, nem o porvir, nada poderá nos separar do amor de Cristo, do amor de Deus que é em Cristo Jesus, nosso Senhor. Isto nos fala
de eleição divina. Isso nos fala de eleitos de Deus, eleitos para viver eternamente com o nosso amado Senhor Jesus Cristo, eleitos desde antes da fundação do mundo. E agora, podemos compreender que as palavras de Cristo quando disse que as ovelhas que o Pai lhe deu, ninguém as pode arrebatar da sua mão. Podemos ver então que há um programa da parte de Deus para os eleitos de Deus desde antes da fundação do mundo, os quais não podem se perder. Se um eleito de Deus se perder, o que aconteceria? Então o sacrifício de Cristo não teve tanto poder como realmente diz a Escritura que teve de poder. Mas nenhum escolhido de Deus, nenhum eleito de Deus pode se perder. Cristo é nosso Redentor. E se Ele nos redimiu, Ele nos retorna a Deus, nos retornou a Deus com vida eterna. E aqui estamos neste planeta Terra, passando por esta etapa, onde viemos nestes corpos mortais corruptíveis e temporários, com um espírito do mundo, na permissiva vontade de Deus para, nesta terra, fazer contato com a vida eterna. Ao crer em Cristo como nosso Salvador, ao escutar Sua palavra e, assim, ao crer em Cristo como nosso Salvador e lavar nossos pecados no sangue de Cristo e receber Seu Espírito, receber vida eterna, como disse Cristo em São João, capítulo 5, versículo 24, diz da seguinte maneira, e quero ler essa passagem, diz: em verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. E em São João, capítulo 6, versículos 39 ao 40, diz: e essa é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum de todos os que Ele me deu, mas o ressuscite no último dia. Pois a vontade do meu Pai é que todo aquele que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Agora vejam como fazemos contato com Cristo, a vida eterna, estando nós nestes corpos mortais, e aí cremos em Cristo como nosso Salvador, lavamos nossos pecados no sangue de Cristo e recebemos Seu Espírito Santo, e assim entramos à vida eterna. Somos restaurados à vida eterna. E, já se a pessoa morrer, pois vai ao paraíso viver em seu corpo teofânico. E, se a pessoa está viva quando ocorrer a ressurreição dos mortos em Cristo, pois será transformado o seu corpo físico e terá o corpo eterno que Cristo prometeu para cada um dos seus filhos que vivem neste tempo final. E para os que viveram nas diferentes etapas ou eras da sua igreja. Isto é falando dos eleitos de Deus, do corpo místico de Jesus Cristo. E agora é uma nova criação, o que Jesus Cristo está realizando com os eleitos de Deus, com os escolhidos de Deus. E dessa nova criação, Jesus Cristo é o primeiro. Ele é o princípio da criação de Deus, dessa nova raça. Porque conforme a primeira raça estabelecida aqui na terra, que
é Adão, e da descendência de Adão, vejam vocês, vieram todos os seres humanos, e nossos corpos mortais vêm por essa linha. E por isso é que aparecemos como mortais aqui na Terra, juntamente com os demais seres humanos, porque aparecemos por meio de uma raça caída. Mas por meio de crer em Cristo como nosso Salvador e lavar nossos pecados no sangue de Cristo e receber seu Espírito Santo, obtivemos um novo nascimento. Nascemos em uma nova raça da qual Jesus Cristo é o primeiro. E conforme ao segundo Adão, que é Jesus Cristo, assim somos todos nós. Por isso, obtemos o corpo teofânico da sexta dimensão, e no último dia obteremos o corpo físico e eterno e glorificado, e seremos totalmente iguais ao nosso amado Senhor Jesus Cristo. É uma nova raça à qual pertencemos e na qual nascemos ao crer em Cristo como nosso Salvador e ter recebido o seu Espírito Santo. Ao nascer por meio de papai e mamãe, nascemos em uma raça caída que é a descendência de Adão. Mas ao crer em Cristo como nosso Salvador e nascer de novo, nascemos em uma nova raça que tem vida eterna por meio de Jesus Cristo. E Jesus Cristo é o princípio dessa nova criação, dessa nova raça. E essa é a nova criação que governará o planeta Terra completo e o universo completo. Agora, essa nova raça é mencionada na Bíblia como os primogênitos de Deus, como os eleitos de Deus, como os escolhidos de Deus, como os predestinados de Deus e assim por diante. São os filhos e filhas de Deus, ordenados por Deus desde antes da fundação do mundo. São Paulo aos Efésios, no capítulo 1, diz, versículo 3 em diante: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, pois nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Desde quando? Desde antes da fundação do mundo. Nos escolheu para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor, nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Continua dizendo: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça, que ele derramou profundamente sobre nós em toda sabedoria e entendimento, e desvendou-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo, de fazer convergir em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Vejam todas as coisas, disse São Paulo, que conforme ao propósito de Deus serão reunidas em Cristo. Em que tempo? Na dispensação do cumprimento dos tempos. As que estão, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. É também nele que vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da propriedade de Deus em louvor da sua glória. Agora vejam
como ao crer em Cristo, somos selados com o Espírito Santo, com o penhor, são as primícias, com as primícias do Espírito, onde obtemos o corpo teofânico da sexta dimensão. E no último dia, obteremos o corpo físico e eterno prometido por Cristo para viver com Ele como reis e sacerdotes em seu reino. E isso será a adoção dos filhos e filhas de Deus. Também em Efésios capítulo 4, versículo 30 diz: E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. O dia da redenção é no sétimo milênio, onde obteremos a redenção do corpo, onde obteremos a transformação do nosso corpo e assim obteremos o novo corpo, corpo eterno, e por isso fomos chamados, fomos juntados e cremos em Cristo como nosso Salvador e recebemos seu Espírito Santo. Ao lavar nossos pecados no sangue de Cristo, em seguida recebemos seu Espírito Santo e fomos selados com o selo do Deus vivo, com o Espírito Santo para o dia da redenção, onde os que foram selados com o Espírito Santo na era que lhes correspondeu viver, se morreram, serão ressuscitados em corpos eternos e se estão vivos, serão transformados. E então teremos o corpo eterno. E assim regressaremos a Deus com vida eterna, com o corpo eterno e como reis e sacerdotes para reinar com Cristo por toda a eternidade. A transformação dos nossos corpos é a adoção do corpo, onde todos seremos adotados como filhos e filhas de Deus, onde os escolhidos de Deus, que são os primogênitos de Deus, escritos no céu desde antes da fundação do mundo, no livro da vida do Cordeiro, recordem, esses primogênitos estão aí escritos no livro da vida do Cordeiro e são chamados de era em era, de etapa em etapa, já foram ordenados por Deus para ocupar essa posição no reino de Deus, porque Ele é quem ordenou desde antes da fundação do mundo quais ocupariam o lugar dos escolhidos de Deus no tempo que lhes corresponderia viver. E agora, recordem, vêm fazer parte da Igreja do Senhor Jesus Cristo na era que lhes corresponde viver. A Igreja do Senhor Jesus Cristo está neste diagrama, passando por diferentes eras. Primeiro foi na etapa, lá entre os hebreus, com os apóstolos, em seguida passou a etapa da Ásia Menor com São Paulo, em seguida passou a etapa da França com Irineu, em seguida passou a etapa da França e Hungria com Martin, em seguida a etapa da Irlanda e Escócia com Colombo, em seguida a etapa da Alemanha com Lutero, em seguida a etapa da Inglaterra com Wesley, em seguida a etapa da América do Norte com o Reverendo William Branham, e em seguida a etapa da América Latina e Caribe com o anjo do Senhor Jesus Cristo. Agora podemos ver o programa divino para com sua igreja de etapa em etapa, de era em era. E agora nos encontramos onde? Na América Latina e no Caribe, onde Cristo, assim como chamou de era em era, por meio do mensageiro de cada era, os seus escolhidos de cada era, os quais têm seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro desde antes da fundação do mundo, para este tempo final, estaria chamando e juntando os seus escolhidos e colocando-os onde? No corpo místico de Cristo, na etapa correspondente a este tempo, que é a etapa da era da pedra angular. E com o que os estaria chamando e juntando? Neste tempo final, vamos ver com o quê? Porque estão ordenados, predestinados por Deus para serem chamados e juntados no último dia. E agora vamos ver como e com o que é que são chamados e juntados. Em São Mateus diz que serão chamados e serão juntados com o quê? Com grande voz de trombeta. E vamos ver essa grande voz de trombeta, ou trombeta final,
com a qual são chamados e juntados os escolhidos de Deus, no último dia. Página 47 do livro de Citações, versículo 402. Este livro de citações contém extratos de mensagens do reverendo William Branham, e aqui neste extrato, versículo 402, da página 47 deste livro de citações, diz: E nós que vivemos e tivermos ficado até a vinda do Senhor, não evitaremos ou impediremos os que dormem. Estes preciosos que selaram seu testemunho com sangue, não impediremos ou atrapalharemos os que dormem, porque soará a trombeta. Algo acontecerá, esse algo evangélico soará o anúncio da sua vinda. Esse algo evangélico, o evangelho do reino. Soará o quê? O anúncio da sua vinda. Com essa grande voz de trombeta, a trombeta final, soando no último dia, o que estará revelando? O que estará revelando? Estará revelando o anúncio da sua vinda, ou seja, a segunda vinda de Cristo, revelando o mistério da segunda vinda de Cristo. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os que vivemos e permaneçamos, seremos transformados, parados ali, sentir uma mudança. O cabelo grisalho desaparecerá, as rugas cessarão, mudados em um momento, em um abrir de olhos, e encontraremos aos nossos amados primeiro. E na página 138, vamos ver aqui também o que é dito. Do livro de citações, versículo 1235 e 1236 diz: O arrebatamento da noiva será a mesma coisa. A palavra que está em vocês, o corpo materializará ao redor dessa palavra, e a mesma coisa fez por Sara. Ou seja, como fez por Sara e por Abraão, agora fará pela igreja do Senhor Jesus Cristo. A igreja tem que ter primeiro a palavra, e em seguida, ao redor dessa palavra, vai se materializar esse novo corpo que receberemos. Continua dizendo: Então ele enviará os seus anjos e ajuntará os seus escolhidos, seus eleitos, desde os quatro ventos, desde uma ponta da terra até a outra ponta do céu. Isso está falando da ressurreição. O arrebatamento subindo. Ele enviará os seus anjos para juntar. Vocês algumas vezes pensaram que são os anjos? Vem, mensageiros. Ele os juntará, os congregará juntos. Vem, trazendo-os, juntando-os das partes extremas da terra às partes extremas do céu. A palavra que foi feita manifesta na terra. O capitão, a palavra foi falada aqui, se manifesta. Aqui podemos ver a intervenção dos anjos para o chamado da grande voz de trombeta e recolhimento de todos os escolhidos de Deus no último dia e do último dia. E agora podemos ver que isto está prometido na Escritura. E tem que ser cumprido neste tempo final. E tem que vir o chamado da grande voz de trombeta. Diz também na página 135, versículo 1202, agora a primeira coisa acontece quando somos ressuscitados. Os que estão dormindo no pó serão despertados primeiro. Estes corpos corruptíveis se tornarão incorruptíveis na graça arrebatadora. Na graça arrebatadora do Senhor. E então todos nós nos reuniremos. Ou seja, que os santos que partiram ao ressuscitar em corpos eternos vão se reunir com quem? Conosco.
E quando eles começam a se reunir, então nós, os que vivemos e ficarmos, seremos mudados. Estes corpos mortais não verão morte, mas que, de repente, será como um arrebatamento. Será como um arrebatamento que passa sobre nós e vocês são mudados. Vocês são voltados atrás, como foi Abraão, de um homem velho a um homem jovem, de uma mulher velha a uma mulher jovem. O que é esta mudança repentina? E depois de um momento vocês estão viajando como um pensamento. E podem ver então os que já estão ressuscitados. Oh, que hora! Então nos reuniremos com eles. E então seremos arrebatados com eles, para nos encontrar com o Senhor no ar. Sim, toda a igreja estará junta, mas depois da ressurreição e o rapto tiverem começado. Aqui, vejam vocês, temos palavra de Deus através do reverendo William Branham sobre o que estará acontecendo neste tempo final. E agora na página 130, vejamos o que nos diz, nos falando sobre a trombeta final e a ressurreição dos mortos em Cristo, diz. Versículo 1164. Recordem que os que estão vivos e ficarem não impedirão os que estão dormindo, porque a trombeta de Deus, essa última trombeta, a sexta acaba de tocar. E essa última trombeta, como o último selo, será a vinda do Senhor. Tocará, e os mortos em Cristo se levantarão primeiro. O que é a trombeta final? É o mesmo sétimo selo. É a vinda do Senhor sendo manifestada e sendo revelada a todos os filhos de Deus. E essa trombeta final, ou grande voz de trombeta soando, é o Evangelho do Reino revelando o mistério da segunda vinda de Cristo. Porque o sétimo selo é a segunda vinda de Cristo e a trombeta final soando é a segunda vinda de Cristo, a qual é revelada a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Aí temos a trombeta final, a trombeta do Evangelho do Reino revelando o mistério da segunda vinda de Cristo. E na página 149 do livro de citações, versículo 1333 diz: recordem que os que vivem e ficarem não impedirão os que dormem, porque a trombeta de Deus, essa última trombeta, a sexta acaba de tocar. E essa última trombeta, como último selo, será a vinda do Senhor. Tocará e os mortos em Cristo se levantarão primeiro, só descansando até esse tempo. Agora podemos ver que a sétima trombeta e o sétimo selo são a vinda do Senhor. É a vinda do Senhor, a qual é revelada a todos os filhos e filhas de Deus neste tempo final. Quem revela a segunda vinda de Cristo? O anjo do Senhor Jesus Cristo, que vem com a revelação de Jesus Cristo. E ao vir com a revelação de Jesus Cristo, ele é enviado para dar testemunho de todas essas coisas que em breve devem acontecer, conforme Apocalipse capítulo 22, versículo 16, onde Jesus diz: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. E em Apocalipse capítulo 4, versículo 1, Jesus, com essa voz como de trombeta, diz: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Onde nos chama a subir? Temos que subir à era da pedra angular, porque é neste tempo final, no tempo da era da pedra angular, onde surge o chamado dessa grande voz de trombeta, que é a voz de Cristo nos falando, neste tempo final, e nos revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer. Todas essas coisas que correspondem a este tempo
tempo final, depois das que já aconteceram nas 7 etapas ou eras da igreja gentia. E agora, vejam vocês, diz, sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois dessas devem acontecer. E em Apocalipse, capítulo 22, versículo 6, encontramos que é o anjo do Senhor Jesus Cristo, o enviado para dar testemunho, para revelar todas essas coisas que em breve devem acontecer. Diz assim, Apocalipse capítulo 22, versículo 6. E disse-me o anjo, essas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. A quem enviou? Ao seu anjo mensageiro. Para quê? Para revelar. Para revelar que coisas? Para revelar as coisas que em breve devem acontecer, para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, que são as mesmas coisas que Cristo disse, que revelaria a todos os que subissem onde ele estava. E neste último dia subimos à era da pedra angular escutando a voz de Cristo, e por meio da voz de Cristo através do seu anjo mensageiro, Cristo nos revela todas essas coisas que em breve devem acontecer. E assim é como o chamado da grande voz de trombeta, ou trombeta final, surge no último dia, para o recolhimento de todos os escolhidos de Deus na era da pedra angular neste último dia. É a voz de Cristo, através do seu anjo mensageiro, nos chamando com a mensagem do Evangelho do Reino, que gira ao redor da segunda vinda de Cristo, ao redor da vinda do Filho do Homem com seus anjos. Os seus anjos são Moisés e Elias, os ministérios de Moisés e Elias vindo novamente, em carne humana, no mesmo véu de carne onde estará Cristo e Espírito Santo manifestado operando o ministério de Jesus. Também estará operando o ministério de Moisés e o ministério de Elias neste mesmo véu de carne, que é o anjo do Senhor Jesus Cristo. E, por meio desse anjo mensageiro, é que estará chamando a todos os escolhidos neste último dia. Vimos o que é o chamado dos escolhidos de Deus neste tempo final, neste último dia no qual nós estamos vivendo. E onde quer que estiverem os escolhidos, chegará a voz de Deus, essa grande voz de trombeta, essa trombeta final que é a mensagem de Cristo, a mensagem do Evangelho do Reino, por meio do seu anjo mensageiro, com o qual são chamados e juntados todos os escolhidos de Deus neste tempo final. Agora, há algo muito importante que não podemos deixar passar despercebido. Assim como o chamado de Cristo através do mensageiro de cada era foi no território onde ele enviou o mensageiro, agora, onde é o chamado final de Cristo aos seus escolhidos, aos seus predestinados, aos que farão parte da Igreja de Jesus Cristo no último dia? É na América Latina e o Caribe o chamado da grande voz de trombeta, chamando e juntando os escolhidos de Deus. Esse é um privilégio tão grande que não há mente humana que o tenha imaginado ou tenha decifrado em eras passadas. A última etapa da Igreja de Jesus Cristo, que é a era da pedra angular, que corresponde ao lugar santíssimo desse templo espiritual, vejam vocês, corresponde em sua construção à América Latina e o Caribe, a qual se encontra no Ocidente. Assim como a construção do lugar santíssimo do templo que Salomão construiu e do templo que Moisés construiu, também estava no Ocidente, ou seja, no Oeste. E agora Cristo construindo um novo templo para Deus, um templo com seres humanos, esse templo eterno que Cristo terá, onde Deus estará manifestado em toda a sua plenitude por toda a eternidade. E vejam vocês, veio na sua construção da terra de Israel,
em seguida passou a Ásia Menor, em seguida passou a Europa, em seguida passou a América do Norte e nessas etapas se construiu, Cristo construiu o lugar santo do seu templo espiritual e agora passou a América Latina e o Caribe. Vejam, Europa, Ásia Menor, Europa e América do Norte para o lugar santo. E agora para o lugar santíssimo passou a América Latina e o Caribe, chamando e juntando os escolhidos de Deus, os eleitos de Deus, escritos no céu no livro da vida do Cordeiro desde antes da fundação do mundo, para colocá-los no lugar mais importante do seu templo espiritual, para com eles formar, criar, construir a parte mais importante do seu templo, ou seja, o lugar santíssimo do seu templo espiritual. E agora nos encontramos com a maior bênção da Igreja de Jesus Cristo na etapa final. E está na América Latina e o Caribe essa bênção. E, portanto, o chamado dos escolhidos de Deus, onde está? Na América Latina e o Caribe, na etapa da era da pedra angular. Aí é onde está a voz de Cristo, por meio do seu anjo mensageiro neste tempo final, assim como a voz de Cristo, o chamado de Cristo em cada era esteve onde? No território onde se estava cumprindo essa era. E em quem? No mensageiro dessa era. Assim foi de era em era, e assim é para este tempo final na era da pedra angular no meio dos latino-americanos e caribenhos, onde Cristo, por meio do seu anjo mensageiro, está chamando e juntando todos os seus escolhidos, e está manifestando também os ministérios de Moisés, de Jesus e de Elias neste tempo final, que são os ministérios, que chamam e juntam os escolhidos de Deus com a grande voz de trombeta no último dia, revelando o mistério da segunda vinda de Cristo como leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores em sua obra de reclamação. O chamado dos escolhidos de Deus. Essa é a mensagem que Deus está nos dando neste tempo final na América Latina e o Caribe. É a voz de Cristo. São os 7 trovões de Apocalipse, capítulo 10, e a trombeta final, e a grande voz de trombeta é a voz de Cristo nos falando neste tempo e chamando e juntando todos os seus escolhidos por meio do seu anjo mensageiro. O chamado dos escolhidos de Deus. Por isso é que essa mensagem de Deus para este tempo chegou até o profundo das suas almas e também da minha. Porque é a voz de Cristo neste último dia nos chamando e nos juntando em seu corpo místico de crentes na era da pedra angular, para em breve se completar o número dos escolhidos de Deus e os mortos em Cristo ressuscitarem corpos eternos e nós os que vivemos ser transformados. Foi para mim um privilégio muito grande estar com vocês nessa ocasião, dando-lhes testemunho do chamado dos escolhidos de Deus, o chamado dos escolhidos de Deus. Que as bênçãos de Jesus Cristo, anjo do pacto, sejam sobre todos vocês e sobre mim também, e em breve todos sejamos transformados e levados à ceia das bodas do Cordeiro no céu. No nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus os abençoe e os guarde. Deixo novamente com vocês o reverendo Miguel Bermudes Marim para continuar e finalizar nossa parte nesta ocasião. Conosco, novamente Miguel Bermudes Marim. Que Deus os abençoe e guarde a todos.